O movimento popular, organizado pelo jornalista Fernando Mauro Gomes, que pede a cassação do vereador Marcos Oliveira dos Santos de Barra Bonita, aconteceu nesta segunda-feira, dia 18, na Câmara Municipal da cidade. Fernando entregou o documento que pede a cassação para todos os vereadores, inclusive Oliveira. Eu já havia protocolado no início da tarde o pedido oficial de abertura de uma comissão processante para estar aí investigando e julgando o vereador Marcos Oliveira dos Santos. Agora, simbolicamente, eu estou entregando para todos os vereadores esse documento para que todos tenham ciência da denúncia. Além disso, eu coloquei também na internet, na página do movimento, e agora a gente tem que aguardar o rito. Isso aqui já está nas mãos do jurídico, agora vai passar para a Comissão de Justiça e Redação, e se for visto que tem a legalidade, realmente há subsídio suficiente para estar aí abrindo a comissão processante e estudando a cassação do vereador, isso vai ser feito. O prazo máximo da comissão, depois dela aberta, é no máximo 90 dias para ser encerrada. Então esse assunto se resolve, eu acredito que antes do meio do ano. Fernandinho, tudo isso aí surgiu em 2011, depois em 2012 veio à tona, inclusive com post através do Facebook. Porque só agora, fevereiro de 2013, você resolveu tomar essa iniciativa? Então, eu tive conhecimento disso em outubro de 2012, como todo mundo. E eu achei, sinceramente, por ser final de mandato, eu esperei que os vereadores da última gestão realmente não fossem fazer nada. Mas no começo dessa gestão, eu esperava que nos primeiros atos fosse alguém realmente pedir uma investigação desse vereador. Como isso não aconteceu e a lei dá o direito de qualquer cidadão fazer esse pedido, foi o que eu acabei tomando a frente fazendo. Assim, eu não tinha essa ideia no começo, isso aqui foi ganhando corpo com o tempo. No começo eu estava reclamando que eu achava injusto estar o vereador aqui. Eu falei, mas vou ficar só reclamando como todo mundo? Não, então vou agir. Assim, tem muita gente me ajudando, mas financeiramente mesmo não. Eu estou perdendo tempo de trabalho, eu tô gastando do meu bolso. Como eu estava falando hoje já, minha família inteira está brigando comigo por causa dessa história, mas eu acho justo e eu acho que a gente tem o direito, e se a gente tem o direito, eu vou exercê-lo. Jair, o funcionamento do senhor, a partir de estar recebendo esse documento? Exatamente o que o Fernando acabou de dizer, né? Foi protocolado um documento na Câmara Municipal na tarde de hoje e a Câmara, ciente disso, vai dar um andamento dentro daquilo que manda o nosso regimento interno. O jurídico vai ter conhecimento disso ainda no dia de hoje ou mais tardar amanhã, onde depois do jurídico será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação e isso vai ser remetido também para o plenário, logo após, né, dos pareceres do jurídico, da Comissão de Justiça e Redação, para que o plenário acate ou não, né? Tudo isso, essa investigação que está sendo feita, para que aí possa estar julgando, né, esse imbróglio todo que está acontecendo com o vereador Marcos. Passo a passo, chega, vai para o jurídico. Qual o prazo para ele analisar? É 15 mais 15, foi o que o Fernando falou, dentro de 90 dias isso aqui tem que ter um final, entendeu? Então, a Câmara vai andar dentro do nosso regimento interno, não vamos fazer nada para atrapalhar o andamento disso, dentro do prazo correto uma decisão será tomada. Eu tenho só mais uma pergunta, que a gente participou de uma reunião aqui, o Jairo também estava o gerente da RISO, Gustavo Herena, e a própria RISO praticamente inocentando o vereador, falando, não, foi editado, achei até que muita gente vai lá pedir ajuda, e praticamente a própria RISO inocentando o vereador. Mesmo assim, você pede a cassação do vereador. Sim, sim. Mesmo a parte que seria mais lesada, né, que seria extorquida no caso, inocentando o vereador. Não fica meio controverso isso, Fernandinho? Eu acho que não. Primeiro porque a gravação, a perícia já comprovou que ela não foi editada, aquela gravação é original. E assim, é pedir para a população ser um pouco idiota que está nessa história. Um homem que nunca foi na empresa antes, ele vai na época que está voltando um projeto inteiro dessa empresa, pedir dinheiro, um ano antes das eleições, completamente fora das regras eleitorais também. Ele não fez esse pedido de outra época, ele foi fazer justamente quando a empresa ia ser beneficiada, ou seja, ele queria uma moeda de troca. Isso é extorsão. É uma história muito absurda para não se acreditar no que foi gravado ali. O dono da empresa pode voltar atrás, eu entendo isso, o gerente lá. É claro que sim, a partir do momento que só estou reclamando, não tenho poder nenhum, recebo ameaça todo dia, do jeito que está a minha vida, imagina quando uma empresa estabelecida aqui, onde todo mundo sabe onde ele mora. Só duas pessoas que estão aqui, aliás, só uma pessoa que está aqui sabe onde eu moro. Então é uma questão complicada, o dono da empresa pode ter voltado atrás, mas quem ouviu aquela gravação na internet ou pegar nos autos,
pode ver que realmente é indício. E outra coisa, se o delegado achasse que não teve, não teria mandado o promotor. Se o promotor achasse que não tivesse indício, também não tinha aberto o processo. Você ouviu na íntegra 17 minutos da gravação? Não, só ouviu o que está na internet. Só aquele trecho? Aham. Fernando, voltando à questão do movimento, o apoio, a adesão do Padre Fábio a esse movimento trouxe força para isso também? Sim, com certeza. Trouxe divulgação. Como eu disse, eu não tenho nenhuma ferramenta de divulgação assim. Vocês, a imprensa, ajudaram bastante divulgando os releases que eu passei. Fora isso aí, as rádios abriram lugar. E o chamamento do Padre Fábio aí para a população, não veio muita gente. Eu não acreditava que ia vir mesmo numa segunda-feira à tarde. Porém, está todo mundo da cidade sabendo do assunto. Assim que a Câmara começar a movimentar com isso, que esse assunto começar a ganhar corpo, todo mundo vai ficar interessado em saber o final dele, saber os desdobramentos dele. É importante que as pessoas venham e participem. E caso mais para frente perceba que uma ilegalidade, uma injustiça vai ser cometida, que venham aqui resolver isso também. A participação da sociedade em qualquer assunto que interesse ela é fundamental. Só mais um adendo, a questão da empresa mais lesada. Eu não acho que a empresa seria lesada. Uma empresa como a Risso, R$25 mil, acho que eles... é o que mexe no caixa da empresa por minuto, é uma quantia irrisória. Se essa empresa não se desse vantagem, esse terreno não fosse doado, daqui a alguns anos um outro prefeito chegasse e oferecesse em outra cidade um terreno enorme para essa empresa, ela iria embora deixando um monte de gente desempregada. Não foi a empresa que ele tentou lesar, foi Barra Bonita que ele tentou lesar. Isso tem que ficar bem claro. Fernando, por enquanto tem um processo corrente de justiça, né, que é o do vereador Marcos no Ministério Público. Exato. Porém, a polícia já fez o inquérito e decidiu que realmente... O delegado denunciou ele por corrupção ativa, 12 anos. Pelo menos, não temos a final da ação em primeira instância, mas pelo menos pela acusação do inquérito, você acha que isso aumenta a responsabilidade da Câmara pelo que ela tem que analisar a partir de agora, pelo seu documento? Olha, como eu estou dizendo, a cidade, uma cidade vizinha aqui, Bocaina, está passando uma situação vexaminosa. Tem um vereador eleito que não assumiu porque está preso pela Polícia Federal. Eu não quero ver isso em Barra Bonita. Eu acho que os vereadores, com base no Decreto-Lei 201, que trata do decoro parlamentar, eles têm base suficiente para caçar ele. Não está em questão aqui se ele é culpado ou não. A questão é, ele foi lá e pediu dinheiro usando o cargo público. Se fosse eu, você, qualquer um que chegasse lá para pedir o dinheiro público, não, o dinheiro da empresa, na mesma ocasião, a gente não teria desculpa do projeto na Câmara. Foi isso que ele fez, foi o escudo dele para pedir esse dinheiro. Então eu vejo os elementos. E mais uma coisa, se isso não for quebra de decoro parlamentar, eu não sei mais o que é quebra de decoro parlamentar, eu não conheço a expressão. Fernando, você espera alguma manifestação dos vereadores hoje na Câmara? Quais são os próximos passos do movimento para acompanhar esse processo? Não, na verdade é pela legalidade, pelo regimento interno da Câmara, hoje o assunto só entrou aqui mesmo, não vai ser discutido em plenário, nada. Agora, depois daquele prazo lá, 15 dias ou 20 dias, está vindo a plenário. Nesse dia, não apareceu quase ninguém aqui que está participando da organização, mas a gente vai vir aqui, não vai ter barulho, chamamento da população. Mas vai estar divulgando a continuidade dessa comissão aí. E contando, claro, com a imprensa, que agora se tornou um assunto interessante, né? Via Facebook você vai dar continuidade? Sim, eu vou estar explanando o que vai estar acontecendo aqui. Fernando, você tem esperança, né, que ele seja cassado. Caso isso não ocorra nesse prazo, você vai continuar batendo nessa tecla? Olha, agora é com os vereadores. A legalidade está aqui, eu entendo que há alimentos. Se eles entenderem que um vereador numa empresa pedir dinheiro não é quebra de decoro parlamentar, é questão deles. No dia da votação, toda a população vai ter a oportunidade de vir aqui e acompanhar quem está votando em qual posição, a favor ou contra a cassação. Que cada vereador se entenda com o seu eleitor depois. A minha parte eu estou fazendo, que é trazer a denúncia oficialmente até aqui. Como você disse, veio pouca gente no movimento, parece que o vereador Marcos também não compareceu à sessão, né? Inclusive eu esperava que ele comparecesse, porque... Compareceu, tá aí? Tá lá dentro? Então eu tenho que entregar para ele também. Padre Fábio Timóteo, um dos primeiros a levar o caso do possível pedido de propina à polícia, também fez questão de participar do movimento e assistir a toda a sessão da Câmara. Olha, uma vez que nós estamos na Casa do Povo, eu só desejo que a vontade do povo seja manifestada aqui. Então, diante de tudo o que aconteceu, né, nós achamos que o distinto vereador não tem mais como nos representar. Não está à altura desta casa, não está à altura do nosso povo, por todas as situações, por todos os acontecimentos do qual ele tem sido indiciado, tem sido acusado. Então, pela quebra do decoro parlamentar, nós achamos que ele não deve mais continuar no seu ofício, exercendo o seu ministério, o seu posto. Então, estou aqui com mais um barra-bonitense pedindo que os nossos vereadores, de fato, tomem uma posição, uma postura, para que nós sintamos neles
a vontade do povo e não simplesmente os seus conchavos, não simplesmente, às vezes, os seus interesses particulares. Diante desse movimento, o senhor tem esperança de que ele seja cassado? Olha, eu tenho esperança que a democracia seja valorizada e nós queremos saber, de alguma forma, qual é a posição e a postura dos outros vereadores. O povo tem uma posição. Será que os vereadores ficariam contra a posição deste povo? Então é isso que eu espero, que a democracia seja valorizada e que os vereadores, de um jeito ou de outro, mostrem o lado que eles querem ficar. Se eles estiverem do lado do povo, eles tomarão uma posição em relação a isso, atenderão o nosso pedido. Diante dos fatos, o vereador Marcos Perotto subiu à tribuna para agradecer primeiramente a presença do padre Fábio Timóteo e também defender o assunto. Senhor presidente, nobres colegas, todos os presentes, gostaria de saudar o reverendíssimo padre Fábio Timóteo, muito digníssimo pároco da matriz de São José, de Santo Antônio, de nossa cidade, né? E também nele todas as autoridades religiosas que aqui estão. Uma alegria muito grande tê-los aqui, porque creio que o que os trouxe não foi motivação política, conheço a maioria dessas pessoas, e sim talvez muito mais uma sede de justiça. Nós não estamos aqui para culpar inocentes, mas também não podemos inocentar culpados. E todos tiveram a garantia do presidente desta casa de que todo o zelo será tomado para que tudo seja esclarecido, né, e as ações sejam tomadas. Então, com alegria, recebo assim, a todos vocês, peço que mais vezes voltem a esta casa, né, que mais vezes possam nos ajudar no direcionamento da ação do Poder Legislativo, que eu acho que deveria se chamar Serviço Legislativo, né? Porque poder nos parece algo que é uma imposição, às vezes corremos o risco de nos fechar dentro das nossas ideias, das ideologias, e nos esquecemos de que tem gente que manifesta a sua vontade, tem voz e tem principalmente o direito de se manifestar. Então, agradeço a presença de cada um de vocês nesta casa. Marcos Oliveira dos Santos, que até o momento não iria se manifestar sobre o assunto, fez questão de subir também à tribuna para defender o seu lado. No discurso, ele pede compreensão e afirma que sairá do processo de cabeça erguida. Senhor presidente, nobres colegas, amigos aqui presentes, quero saudar a todos com boa tarde. Fico feliz de ver essa casa cheia. Sempre fui a favor da participação popular e sou. Nós mudamos o horário da sessão em outra legislatura, na legislatura anterior, até para pedir a participação dos jovens na política, porque achamos importante essa participação. Agora, participativos sempre é importante, né? Gostaria de dizer, nobre vereador Marcos Perotto, ele disse que o movimento não tem cunho político, vereador. Eu digo e afirmo ao senhor que tem cunho político, pois esse movimento ele se iniciou às vésperas da eleição, quando de forma maldosa tentaram macular a minha imagem, a imagem de alguns amigos dessa casa e a imagem do nosso prefeito eleito, Dr. Guilherme. E quem soltou foi o grupo político, que soltou na internet com a finalidade de nos prejudicar na urna. Porém, a população, as pessoas que votam em nós, vota porque acredita em nós, vota porque conhece a nós. Eu não sou qualquer um. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu sou pai de família, tenho esposa, tenho filhos, e um filho de 8 anos que vai à escola. Que o ano passado, no final do ano, pela ênfase que deram ao assunto, meu filho ficou uma semana sem ir para a escola. Mas as pessoas têm a satisfação, senhor, de pedir que a justiça apure, e a justiça está apurando. A minha defesa eu entreguei há 10 dias atrás.
Não deu tempo o promotor analisar a minha defesa. É no processo que você se defende. Aqui está o Dr. Edson, advogado. Temos aí o jurídico da casa. Todo mundo nesse país tem direito à ampla defesa. Eu fui acusado e todo mundo sabe que tem cunho político. Porque se não tivesse cunho político, tinham pedido a apuração dos fatos lá atrás. Há 1 ano e meio quando aconteceu. Né? Então, tudo que vem acontecendo, senhor vereador, tem cunho político. Eu sou nas redes sociais, pela pessoa que está organizando esse movimento aqui, chamado senhor jornalista Fernando Mauro Gomes, chamado de ladrão. Eu nunca roubei nada de ninguém, eu nunca tive um processo crime. Sou chamado de corrupto, viu, padre? Nas redes sociais eu não sou isso. Enquanto não derem o direito de eu provar minha inocência, ninguém pode me condenar. Todo mundo tem o direito de provar que não deve. Agora, me deem um direito, como cidadão. Eu estou aqui cooperando com a justiça do meu país. Não me furtei de ir na delegacia prestar o esclarecimento. Não estou me furtando de prestar os esclarecimentos no fórum. Estou contribuindo e vou contribuir sempre, porque eu acredito na justiça do meu país. Agora, me deem o direito de me defender. Tá certo? Todo movimento é importante, padre. Apoio. Falo para o senhor, sou seu amigo, não tenho mágoa do senhor, não tenho mágoa do Fernando Mauro Gomes, não tenho. Porque em mim, como cristão, opera um sentimento. O sentimento do Espírito Santo de Deus, que esse sentimento é o sentimento de amor, de paz, longanimidade, fé, temperança, bondade. Esse é o sentimento que eu tenho com todas as pessoas. E falo para vocês que nunca tive maldade no meu coração. Nunca tive. Tá certo? Uma fita editada, uma gravação editada, acabam com a minha vida, fazendo um convite na rua para a cassação do vereador Marcos. Né? Eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, e gostaria, se não respeitem o Marcos, tudo bem, mas respeita a minha família, por favor. Respeita meu pai, que é pastor. Ele tem a mesma autoridade eclesiástica de qualquer uma outra autoridade. Respeite, porque ele me ensinou a eu ser honesto. Se eu dever que a justiça me condene, estou aqui para pagar por todos os meus atos. Mas me deem o direito de defesa. Senhor presidente, vou pedir mais 5 minutos para me contar um texto da Bíblia. Há mais de 1000 anos atrás, existiu na terra um homem chamado Jacó. E esse homem, ele teve 12 filhos. E um dos seus filhos chamava José, o penúltimo filho desse homem. E esse filho, ele era obediente ao seu pai. E os outros irmãos levavam a vida, não da forma que o filho levava. E o pai, ele pegou uma afeição maior por José. Por José ser obediente. E isso criou uma certa inveja aos seus irmãos. E os irmãos de José, sabe o que fizeram? Por isso, com raiva de José, venderam José. Ele foi vendido para uma tribo chamada tribo dos Ismaelitas. E essa tribo dos Ismaelitas vendeu José para o Egito. Falar mais precisamente para Potifar. Quem era Potifar? Potifar era o chefe da guarda do Egito todo. Abaixo do grande faraó era o Potifar. Ele foi servir na casa de Potifar. Por ele ser um homem obediente, temente a Deus, Potifar, ele ganhou a confiança do seu senhor. E ali na casa do Potifar, a mulher do Potifar desejou a ter José. E José, por ser temente a Deus e também por considerar o seu senhor, ele não quis se deitar com a mulher de Potifar. E quando ela tentou agarrá-lo, ele saiu correndo. E ficou uma prova, uma capa. Ela ficou com a capa de José, porque ele saiu correndo e ela ficou com a capa. E antes que o seu marido ficasse sabendo pela boca de José que ela tentava se deitar com José, José correu, antes dela achar que José ia falar, ela foi primeiro ao seu marido e falou assim: olha, o homem que você colocou na nossa casa, que você confiou tanto nele, aqui está a capa dele. Ele tentou me acusar, ele tentou me violentar, me perdoe. Ela disse, e era mentira. José, por ser fiel ao seu superior, ele jamais quis fazer isso.
e porque ele também temia Deus. E por isso, injustamente, ele foi parar no cárcere. Todas essas pessoas, os irmãos de José que venderam a José, a mulher de Potifar que se tornou inimiga de José, que achou que lá no cárcere tinha acabado com José, ao contrário disso, eles estavam promovendo a José. Pastor Silas Malafaia, para quem conhece, ele tem um ditado que diz: os nossos amigos nos ajudam, mas os nossos inimigos nos promovem. Eu vou vencer essa batalha e vou sair de cabeça erguida. Podem ter certeza disso, de cabeça erguida, porque eu não devo tal acusação da qual é imposta a mim. Agora, senhores, posterior a isso, José lá no cárcere, ele conheceu dois senhores, um padeiro e um copeiro que servia lá no palácio. E esses dois tiveram um sonho. E José interpretou o sonho dele. E a interpretação do sonho do copeiro era que o copeiro voltaria a servir o rei lá no palácio do grande faraó. E quando ele interpretou o sonho do copeiro, ele disse ao faraó, ele disse ao copeiro, quando José interpreta o sonho do copeiro e fala, você vai voltar para lá? Ele fala para o copeiro, olha, quando você estiver lá, lembra de mim. Passou-se muitos anos, o grande faraó teve um sonho, que subia do rio Nilo 7 vacas gordas, após as 7 vacas gordas subia 7 vacas magras, posterior a isso nascia 7 espigas gordas, e depois 7 espigas magras. E o grande faraó não achou ninguém no palácio para interpretar o sonho. Os sábios do palácio não sabiam, os adivinhos não sabiam, os grandes do palácio não sabiam. Aí o rei estava triste. Desculpa, senhor, deixa eu tomar um pouco de água. O rei estava triste e o copeiro chegou para servir e viu. Falou, por que o senhor está triste? Aí ele disse, porque eu tive um sonho e ninguém consegue interpretar. E esse sonho tem uma interpretação. Porque não era um sonho, era uma visão. E ali naquele sonho, aí ninguém interpretou, o copeiro lembrou de José, falou lá na prisão, contou o caso, e mandaram chamar José. Quando José chega no palácio, o rei conta o sonho para José. E José fala, eu tenho a interpretação do seu rei, grande rei. Eu tenho a interpretação do seu sonho, grande rei. E fala para o rei. As 7 vacas gordas significa 7 anos de fartura na terra do Egito. As 7 espigas gordas significa 7 anos de fartura na terra do Egito. E as 7 vacas magras significa 7 anos de seca na terra e de fome. E as 7 espigas magras significa 7 anos. Por favor, 5 minutos eu peço para o senhor. Significa 7 anos de terra seca e de fome na terra do Egito. Aí, senhores, ele deu a dica para o rei. Olha, rei, Deus foi quem te deu esse sonho. E esse sonho é para que o senhor armazene comida nesses 7 anos de fartura, para dar para viver para os próximos 7 anos. E o rei, ao ver aquilo, falou assim, acharíamos alguém com tanta sabedoria assim em toda a terra? Não. Nomeou José como governador da terra do Egito. Ele foi ser um homem acima do Potifar que colocou ele na prisão, porque ele foi injustamente condenado, e lá na frente ele pôde provar isso, porque a sua palavra tinha valor, enquanto ele escravo não, mas depois tinha valor. Quem sabe hoje eu estou fragilizado por tantas acusações impostas a mim, mas eu vou provar, porque a justiça ela será feita. Só para informar os senhores, o Ministério Público pediu meu afastamento aqui da casa. Tá certo? Porém, o juiz de direito, o senhor Orlando Haddad, disse que não mereço ser afastado da casa, enquanto não houver o julgamento do mérito do processo. Como que eu posso ser afastado injustamente? Tá? O promotor pediu, mas o juiz negou. Não vou abrir e falar nada do processo, porque o processo foi decretado segredo de justiça, e eu não falo. Mas deixa a justiça fazer justiça. Às vezes não querem fazer com as próprias mãos, que nós cometemos injustiça. José perdoou a todos, e os seus irmãos depois passou fome, porque teve 7 anos de fome na terra, e foram comprar comida lá de José, e ele era o governador, ele que vendia, e conheceu os seus irmãos quando chegou lá, porém ele perdoou, porque ele tinha o espírito de paz, de amor, temperança, longanimidade, benignidade, que é os frutos do espírito que a Bíblia fala. Muito obrigado. Senhor presidente,
todos os presentes. Caro Marcos, eu conheço muito bem o Padre Fábio. Sei que se existisse politicagem, maldade, sinais de mentira, né, ele não estaria nesta casa. Ele estaria fora. Outra coisa, ninguém está falando que o senhor é culpado. Eles estão pedindo que se apure. Ele não falou que é culpado. Se apure o que aconteceu. Eu acho que isso não é só a voz dele, porque, gente, tô cansado de ouvir gente falar mal de Câmara, de mensalinho, de tanta coisa, de porcaria. Que absurdo uma coisa dessa. E a gente às vezes fica, vamos conversar entre nós, vamos resolver o problema, não vamos deixar isso acontecer. O que nós somos, gente? Cidadãos do bem que queremos o bem. E é isso que eu acho que somente está se pedindo isso. A frase mais importante que eu acho que eu disse aqui foi: não estamos aqui para culpar inocentes, mas também não estamos aqui para inocentar culpados. Se o senhor for inocente, creio na sua palavra, creio no seu testemunho, na sua força, na sua disposição, nada vai acontecer e o senhor vai sair mais forte disso, é verdade. Mas, se for o contrário, as pessoas vão nos cobrar, vão nos pedir satisfações. E, gente, quando eu fiquei 8 anos fora desta casa, como é duro ouvir falar que vereador é malandro, é isso, cobra, faz outras coisas. Como é triste ouvir isso na rua. Mas, infelizmente, algumas vezes pode ser verdade, né? Então é somente isso que eu gostaria de falar. O que se pede não é a condenação, ninguém está pedindo a condenação, mas a apuração, né? Vamos acompanhar. Eu não tenho acesso. Muitas pessoas chegam em casa, na gente na rua e perguntam, viu, mas vai ficar assim? O que vocês vão fazer? Não vão fazer nada? O que vocês estão fazendo lá? Calma, está sendo apurado. Não, mas vocês são um poder independente, um serviço independente. Somente isso que falo, que as pessoas pedem. Outro dia, o vereador, depois desses fatos, o vereador acho que esteve em algumas escolas. Eu gosto muito do senhor. E me doeu o coração ouvir crianças falando, sabe quem foi lá falar de honestidade? Fulano de tal. Eu falei, mas ele foi porque ele acredita nisso. Mas não aconteceu aquilo. Não sei, isso um dia vai ser apurado. Mas se ele foi, ele acredita e acredita no que ele falou. Mas me doeu muito o coração de ouvir pessoas falando assim, dessa maneira. Então acho que esta é uma oportunidade de se esclarecer para todas as pessoas, pela alegria da vossa família, né? Pela honra da vossa família, para dizer, olha, não era desse jeito, não foi assim. Então, eu só finalizando, né? Gostaria de dizer que também no meu coração cristão tem os mesmos sentimentos, né? De misericórdia, de amor, de respeito acima de tudo, mas o nosso Deus que ama é um Deus justo também, né? E na sua justiça, e na sua luz as trevas são iluminadas, e na sua luz a mentira é esclarecida, e nós vemos que o bem vai prevalecer, a verdade deve prevalecer, né? Espero e desejo e confio nos trabalhos desta casa, imparcial, um trabalho claro que vai ser, com certeza, acompanhado por toda a cidade, por todos os cidadãos, tá? Como eu disse, não é fácil levarmos uma imagem negativa da Câmara. Está na hora da gente reverter esta situação. Obrigado.